Pronto, pessoal. Então vamos começar agora a explicação do assunto. Aí eu vou apresentar agora, terminar de falar sobre o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos. Depois eu vou falar sobre o Paper Position. E a gente combina de entrega do Paper Position de cada equipe até o dia 12 de outubro. Até o dia 12 de outubro vocês podem entregar, que a nossa simulação vai ser 14, né? Então, 2 dias dá tranquilo para vocês entregarem lá no Google Classroom. E sim, quem tiver interesse em participar do evento do Canadá, a gente está formando uma equipe, já tem 2 pessoas interessadas, né? É, boa tarde, Maria Gabriela. Então vamos lá. Bem, pessoal, para a gente encerrar agora sobre o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, vamos trazer mais alguns fatos, falar um pouquinho do histórico, né? E começar lembrando que a dignidade da pessoa humana passa a ser o fundamento de muitas constituições no mundo. A dignidade da pessoa humana é um princípio internacional fundamental, basilar. É uma norma que a gente chama de norma ius cogens, que é uma norma cogente. Todos os estados no mundo são obrigados a respeitar a dignidade da pessoa humana, independente da ratificação de qualquer tratado. É aquela coisa, é um princípio que é pressuposto, que todos devem respeitar. O problema é definir o que é dignidade da pessoa humana, entenderam? Porque é muito amplo. Então, numa situação concreta, por exemplo, algumas coisas hoje já existe um certo consenso de que ferem a dignidade da pessoa humana. Por exemplo, uma prática que o Conselho de Direitos Humanos da ONU atuou muito, e hoje é ilegal na maioria dos países, inclusive em países onde eram legalizados durante o século, a questão da circuncisão feminina, que eu acho que vocês já ouviram falar, né? Principalmente o pessoal que gosta de estudar sobre gênero, que era o fato de que, geralmente um pouco antes da puberdade, né? Em países muçulmanos, no Oriente Médio, no norte da África, eles cortavam o clítoris das meninas, né? E nesse sentido, isso às vezes levava até a episódio como tétano, e sem falar que, mesmo quando não morria, que era a maioria dos casos, isso aí prejudicava a vida futura da mulher, né, em relação à sua própria sensibilidade sexual, né? Então, isso foi considerado hoje, dentro do Conselho, é um trabalho também do Conselho de Direitos Humanos da ONU, de sensibilizar os países, porque, como eu disse aqui, do nosso encontro passado, o Conselho de Direitos Humanos só produz relatórios e recomendações, né? Então, é mais um trabalho de sensibilização do que realmente um trabalho de você obrigar. Não, isso aqui fere a dignidade da pessoa humana e você é obrigado a tirar isso da sua legislação. Ou proibir essa prática, né? No caso da circuncisão feminina. Então, pessoal, é complicado a gente definir o que é a dignidade da pessoa humana. Porque é muito amplo, né? Neste período, a essência dos direitos humanos para Hannah Arendt, uma grande filósofa, né, judia alemã, se torna o direito a ter direitos. Para Hannah Arendt, antes de você ter o direito em si, é preciso que você tenha o direito a ter direitos. E o que é direito a ter direitos? É a possibilidade de você reivindicar esses direitos. Ela fala isso porque os judeus, na Alemanha nazista, tiveram a sua nacionalidade cassada. Então, sem a nacionalidade, os judeus acabaram perdendo o direito a ter direitos. Inclusive, por isso é que nacionalidade está no rol dos direitos humanos fundamentais, né? Então, se eu não tenho nacionalidade, eu não sou cidadão, se eu quiser reivindicar um direito, isso vai ser prejudicado, né? Então é nesse sentido que ela coloca esse direito a ter direitos, ou seja, o fato de você reconhecer mecanismos, sejam os nacionais ou internacionais, para que a pessoa busque reivindicar os seus direitos. Antes de garantir o direito, precisa garantir o direito a ter direitos. É isso que Hannah Arendt coloca para a gente. A Conferência Mundial dos Direitos Humanos em Teherã, no Irã, em 1968,
foi um marco na afirmação da universalidade e internacionalização dos direitos humanos. E também a Conferência de Viena de 1993, que estabeleceu pressupostos programáticos de direitos humanos, né, como interrelação entre desenvolvimento, direitos humanos e democracia, e legitimidade do monitoramento internacional de suas violações. Olha, a Convenção de Teherã, lembrando que nesse tempo ainda não era o regime islâmico, era o regime do Shah, apesar que era uma ditadura também, né? Não era um regime democrático, era mais aberto do que o atual regime iraniano, mas longe de ser uma democracia, né? E era um governo também muito corrupto, mas a discussão não é essa. A discussão é a questão da universalização dos direitos humanos, que é aquela velha história que a gente vê nos memes, né? No Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Eu só não vi no WhatsApp, interessante. Mas apesar que eu não gosto muito do WhatsApp, não, para dizer a verdade a vocês. Eu só fiz o WhatsApp agora nessa pandemia por questões acadêmicas mesmo, só para atender a instituição e os alunos, mas pelo meu gosto não, porque tem muita besteira, né? Aliás, toda rede social é cheia de besteira. Bem, pessoal, a universalidade dos direitos humanos significa que os direitos humanos são para todos, feita a história do meme. Aí no meme tem até Jesus, né, pregando, falando isso, né? Direitos humanos são para todos. Aí um cara pergunta qualquer coisa, até para os bandidos ou até para os LGBTs. Aí, onde é que você não entendeu, né? Todos. Então, direitos humanos cabem para todas as pessoas, não há exceção. Cumpra, não cumpra a norma. Aquelas pessoas que cometem crime, e eu acho que todos vocês sabem aqui que todos os seres humanos adultos cometem crimes, né? A maioria de crimes de menor potencial ofensivo, como baixar conteúdo da internet ilegalmente, etc. Tirar xerox, né? Comprar produto pirata, mas todo mundo comete crime. Então, todos têm direito a responder pelos seus atos nos termos da lei, nem mais nem menos. Então, essa perspectiva de universalidade. Outra coisa, internacionalização, ou seja, os direitos humanos são garantidos através de inúmeros tratados internacionais e existem sistemas regionais e internacional, no caso da ONU, de proteção aos direitos humanos. Já a Conferência de Viena, né, de 93, ela colocou uma coisa muito importante e que muita gente esquece no Brasil. Existe uma interrelação entre desenvolvimento, direitos humanos e democracia. Não dá, principalmente, para a gente ter uma democracia sem respeito aos direitos humanos, que eu vejo muitas pessoas aqui no Brasil e tenho escrito artigos na última década sobre esse assunto. Não há democracia sem respeito a direitos humanos, tá? Não há. Quem desrespeita direitos humanos é regime autoritário, é ditadura. Regime democrático não pode respeitar direitos humanos. E principalmente essa questão do monitoramento internacional. Esse monitoramento internacional foi reconhecido que ele é legítimo. A gente viu esses discursos na ONU agora, não só do governo brasileiro, né, mas de vários governos questionando essa legitimidade desse monitoramento internacional. Gente, esse monitoramento internacional é importantíssimo e necessário, né? Do contrário, os estados se fecham e fazem dentro de suas fronteiras o que quiserem. O Conselho Econômico e Social da ONU, baseado no artigo 62 da Carta das Nações Unidas, criou a Comissão de Direitos Humanos com as seguintes atribuições. A Comissão de Direitos Humanos da ONU foi criada pelo Conselho Econômico e Social, que é um dos órgãos originários da entidade, né, que estão presentes desde a Carta da ONU de 1945. Primeiro, criar uma Carta Internacional de Direitos Humanos, que seria um tratado. Aliás, ele criou vários, né? Não só um. Porque a declaração, gente, como o nome diz, ela é meramente declaratória. Ela é uma. Quando eu digo que ela é declaratória, eu estou dizendo que ela é uma carta de intenções. Ela não tem força normativa, tá? Ela é só intenção. Mas a Comissão de Direitos Humanos da ONU criou vários tratados, que aí sim tem valor constitutivo, ou seja, cria direitos. Não só declara, mas cria. Porque a Declaração Universal de 48, ela só, como eu disse, ela só declara, ela não cria direitos. Promover tratados sobre liberdades civis, direitos da mulher, liberdade de informações e assuntos relacionados, que aí entra essa questão da liberdade de imprensa, né?
Também eles fizeram, inclusive, em relação a direitos da criança, tá? Não só da mulher. Proteção de minorias. Existe a minoria e existe o grupo vulnerável. A minoria são grupos que realmente são minoritários, como, por exemplo, a população indígena no Brasil hoje, ou a população de ciganos. Já grupos vulneráveis, eles são a grande parcela da população, mas devido à sua situação, eles se encontram em situação de risco, como, por exemplo, a gente pode encontrar grupos vulneráveis, as mulheres. A maioria da população é mulher, é vulnerável. Não é minoria, né? É vulnerável. Outro exemplo, a própria população negra e mulata no Brasil, né? Ela, ou parda, como vocês quiserem, ela é mais um grupo vulnerável do que a minoria. Pelo contingente é grande, mas assim, a situação é de risco, né? Prevenção da discriminação com base em raça, gênero, língua e religião. Então, essas seriam as atribuições originais da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Mas ela acabou extinta, pessoal. Aí foi substituída pelo Conselho. Aí agora não é mais a comissão, é o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então, a Comissão de Direitos Humanos da ONU pautou sua atuação através de recomendações e relatórios de proteção aos direitos humanos. Isso não mudou, tá? O conselho que substituiu a comissão, ele continua fazendo relatórios e recomendações e basicamente a vida não, porque é um órgão, né? A atribuição dele é fazer recomendações e relatórios. A Comissão de Direitos Humanos da ONU, ela foi muito criticada pela seletividade no tratamento de violações aos direitos humanos. É porque eles focavam muito assim em casos específicos. Por exemplo, eles bateram muito no regime de Pinochet no Chile. Então, isso foi acusado de seletivo, ou seja, de escolher os alvos, né, dos relatórios. Não que necessariamente não fosse justo. O governo de Pinochet, como vocês sabem, era um governo sanguinário, né? Numa população, a ditadura de Pinochet, oficialmente, isso é o número oficialmente reconhecido, né? Ela matou aproximadamente 3 mil pessoas e torturou as 30 mil. A ditadura militar brasileira matou 434 oficialmente reconhecidos, numa população que é mais de 10 vezes maior do que a do Chile. Então, para vocês tirarem a violência do governo Pinochet e outra, o governo Pinochet ele concentrou a violência no período de 2 anos após o golpe. Então, foi um período de repressão pesada que eles prenderam tanta gente que tiveram que colocar no Estádio Nacional do Chile. Eles usavam o Estádio Nacional como cadeia, né? Faziam fuzilamentos, tinha as caravanas da morte que iam de cidades no interior do Chile fazer a limpeza, por isso que era a caravana da morte, né? Eles faziam a limpeza, entre aspas. Então, o governo do Chile, nessa época, Pinochet, foi muito alvo de denúncias lá. Então, falava que era muito assim, muito seletivo, porque eles tinham um foco e naquele foco ele batia. Então, pessoal, por isso ela foi extinta e substituída pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é o atual, né, através do empenho do secretário-geral da entidade então, que era Kofi Annan, que acho que todos vocês lembram dele, que era um diplomata competentíssimo de Gana, na África. Enfoques temporais da Comissão de Direitos Humanos da ONU. A Comissão de Direitos Humanos da ONU, até 67, ela teve uma postura de absenteísta, ou seja, de ausência, né, porque havia compreensão de que a ONU não deveria tomar medidas contra a jurisdição interna dos Estados-membros. Até 67 ela não fazia quase nada. Agora, de 67 em diante, né, após 1967 a resolução 1235 do Conselho Econômico e Social, que foi o órgão da ONU que criou o Conselho de Direitos Humanos, é a fase intervencionista, né, no qual se denunciou internacionalmente terríveis violações aos direitos humanos no mundo. Pronto, eu esqueci de falar, ela também trabalhou muito com apartheid. Então, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, ela teve assim atuação muito destacada contra dois regimes: o apartheid da África do Sul, vocês conhecem, né, o regime racista da África do Sul, e a ditadura militar chilena que eu já tinha falado. Então, ela bateu muito nesses órgãos não, desses dois governos, né?
Mas aí ela foi chamada de seletiva, porque diz, olha, ela foca muito, mas esquece outras. Estão me entendendo? Esquece outros também. O Brasil foi cobrado, mas foi cobrado menos, porque, como eu disse, a ditadura militar brasileira, em termos de vítima, era mais discreta. Claro, isso não é mérito nenhum. O fato dela ter matado menos não faz a ditadura militar brasileira inocente de nada, entenderam? Era isso que era ligado, e eu estudei bastante essa questão até na minha tese de doutorado, é ligado até à própria estratégia da ditadura, de dizer assim, olha, se você ficar na sua, não vai acontecer nada com você. De intimidar, entendeu? Ainda assim, olha, se você ficar na sua, não acontece nada com você, não. Tá vendo? O Conselho de Direitos Humanos da ONU, pessoal, então ele foi instituído em 2006 pela Resolução 60/251 e seu trabalho segue os princípios da universalidade, imparcialidade, objetividade e principalmente não seletividade para não ser acusado novamente, né? Também destaca o diálogo e a cooperação internacional como forma de defesa dos direitos humanos. E aí, gente, vocês podem me perguntar como é que como é que ela não é seletiva. Ela não é seletiva porque o Conselho de Direitos Humanos da ONU hoje ele faz um relatório de revisão periódica universal. Aliás, eu fiz até um projeto, uma seleção de um projeto esse semestre e eles me perguntaram como é que estava o andamento do Brasil. Eu sabia no geral, mas não sabia específico e acabei não sendo aprovado na seleção. Era seleção para consultoria dessa área de participar desse projeto de avaliação. Né, eu pensei que eles iam perguntar outras coisas. Eu disse: olha, eu sei que as principais violações que o Brasil tem são essas: indígenas, presídios, né, favelas, enfim. Mas, assim, o estágio do RPU, porque foram mais de 270 recomendações que o Brasil fez, eu não tinha decorado, gente. Eu pensei que na entrevista eles não iam perguntar isso, eu dancei. Né? Porque foram 270 recomendações. Se eu até me tocasse que eles iam perguntar, eu dizer, olha, eu peguei a relação aqui. Eu sabia no geral, e sei no geral, né? Até porque eu ensino esse assunto. Bem, pessoal, mas prosseguindo aqui, como é não seletiva, é através desses relatórios que é feito de todos os países, tá? E aponta-se a violação dos direitos humanos que existe em cada país do mundo. E a gente chama isso de sistema de revisão periódica universal, são feitos relatórios a cada 3 anos. O último do Brasil foi em 2017 e agora em 2020 eles estão passando por outro. Né? E nesse processo eles sempre abrem, como eu disse, eles contratam professores, enfim, profissionais para auxiliá-los. Bom, e também destaca o Conselho de Direitos Humanos da ONU, o diálogo e a cooperação internacional como forma de defesa dos direitos humanos, né? O Conselho de Direitos Humanos é formado por 47 estados. Outra coisa, eles também investiram aí, reparem numa proporcionalidade, porque se reclamava muito que ele era muito europeu, sabe? Muito ocidental, nem europeu, mas muito ocidental. Então são 47 estados, sendo 13 da África, 13 da Ásia, 8 da América Latina e Caribe, 6 do leste europeu e 7 da Europa Ocidental e demais regiões, justamente para não ficar com foco só com o Ocidente, né? O mandato é de 3 anos, com direito somente a uma reeleição sucessiva, e os membros são diretamente eleitos pela Assembleia Geral da ONU através da indicação dos seus países. A agenda do Conselho, né? O que o Conselho faz? Questões de organização e procedimento, o relatório anual do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos e do Secretário-Geral, que aí aponta as principais violações dos direitos humanos que ocorrem no mundo inteiro, e a promoção e proteção dos direitos humanos, civis, políticos, sociais, culturais e do direito ao desenvolvimento, os órgãos e mecanismos de direitos humanos, né, inclusive eles recebem denúncias, e você pode encaminhar pela internet, e a revisão periódica universal, que, como eu disse, é feita de cada país a cada 3 anos. O Brasil agora está passando por mais uma, né? E nessa revisão periódica universal, pessoal, eles avaliam a anterior, vê se o país teve progresso ou retrocesso. No caso, nosso país, infelizmente, a gente está tendo retrocessos, né? E aí as áreas de destaque, como eu falei, a questão dos indígenas, a questão dos presídios, das comunidades, como as favelas, etc., né?
São as áreas que realmente têm mais violação aos direitos humanos em nosso país. A situação dos direitos humanos na Palestina e territórios árabes ocupados, no caso do Oriente Médio, e racismo, discriminação racial, xenofobia e forma de intolerância também. O Conselho está entre os assuntos que o Conselho de Direitos Humanos da ONU aborda. Também trabalha com assistência técnica e reforço da capacidade institucional, etc. Então, vocês percebam que ele tem uma porção de atribuições, né, o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Esse mecanismo de revisão periódica universal, RPU, foi criado pela Resolução 60/251 da ONU, prevê que todos os estados integrantes da organização passarão periodicamente por um processo de revisão, e é considerado o elemento mais inovador pelo Conselho. Como eu disse, a revisão periódica universal, ela faz esses relatórios de cada país, avalia quais são as violações aos direitos humanos que ocorrem naquele país, e no próximo eles já vão fazendo um acompanhamento, sabe, para ver se melhorou a situação, se piorou, etc. Um dado bem interessante, como eu falei, é que eles estão sempre abrindo processo seletivo para pessoas ajudarem nisso. Então, abre edital, claro, você não precisa sair do seu emprego, etc. Né? Isso aí é mais uma consultoria que você presta, entenderam? E nessa aí eu achei engraçado, que dessa vez eu me candidatei, aí quando foi na entrevista eles pediram os detalhes, e eu não estava esperando, eu não tinha esperado, eu sei o que é, mas não estava esperando, que eles iam perguntar tão específico. Então, a resolução número 5/1 criou o procedimento de denúncia, né, que é um Complaint Procedures, que permite que indivíduos e ONGs possam trazer denúncias de violações para apreciação do Conselho. Então, uma pessoa ou uma ONG que tenha presenciado ou sofrido violações de direitos humanos em um país pode levar, através desses Complaint Procedures, para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Como eu disse, só vai fazer recomendação em relatório, não dá uma decisão pronta, juridicamente válida, uma sentença, condenar o Estado a pagar uma indenização. Pode até recomendar que o Estado pague a indenização às vítimas, né? Mas não vai condenar judicialmente. Quem é de direito sabe do que eu estou falando. Não sendo aceitas denúncias anônimas ou com pouca fundamentação, né? Tem que indicar o que é e a pessoa tem que se identificar. Após a análise, a denúncia é encaminhada para o Estado interessado para que se manifeste acerca das alegações. Quais são os requisitos de admissibilidade dessas denúncias de violação de direitos humanos para o Conselho? Não ter motivação política manifesta, a pessoa quer usar aquilo para fazer alguma questão partidária, né? Conter a descrição factuada indicando qual direito está sendo violado, não ter linguagem abusiva, não sei por que isso. Oi, pode perguntar. Professor, Maria Gabriela perguntou se o senhor não poderia compartilhar a tela do slide, porque ficava melhor Tá para a gente certo. acompanhar. Eu vou. Eu vou, sim, com certeza. Pronto, gente. Eu vou colocar aqui para vocês verem. E francamente, eu pensei até que eu estava compartilhando, tá? É porque hoje eu estou bem atrapalhado com essa questão. Então, tá aqui. Quais são Tá tudo bem, professor. os Obrigado. requisitos de admissibilidade? A gente estava falando aqui, né? Não ter motivação política, conter descrição factual indicando qual direito está sendo violado, não ter linguagem abusiva, ser submetido pela vítima ou grupo que a represente. Ah, pode ser uma ONG em nome da pessoa, tá? Então aqui é para esse caso. Não ser baseado unicamente em fatos apresentados pela mídia, né? Precisa ter outras provas. Claro, pode usar reportagem, etc. Não está sendo apreciado em outros órgãos da ONU ou de sistemas regionais ou internacionais de proteção aos direitos humanos. Por exemplo, se a pessoa quiser procurar o sistema interamericano, pode, mas ou opta por um ou por outro, tá? Qual é a vantagem do sistema interamericano? É que ele pode dar uma sentença judicialmente válida aqui no Brasil.
No caso do Brasil e dos países que fazem parte, né, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, ele tem essa vantagem. Por outro lado, o alcance e a legitimidade do sistema da ONU é muito grande e maior do que do sistema interamericano. Então, aí a pessoa tem que analisar qual é o mais interessante, né? Mas só pode optar por um ou por outro. E ser apresentada somente após o esgotamento dos recursos internos ou prova de sua ineficiência. Pronto, tem essa que é importantíssimo. Veja só, qualquer violação a direitos humanos, inicialmente é o próprio país, através de seu sistema judiciário, quem deve apurar. O sistema internacional, seja o sistema da ONU ou o sistema interamericano, ele só deve ser procurado caso exista uma falha ou ineficiência do sistema interno. Por exemplo, em relação, a gente está falando da questão da ditadura, né? Tinha familiares de vítimas da ditadura no Brasil que processaram o governo federal e processo rolando na justiça há mais de 20 anos. Foi admitido o processo, mas rolando para localização de corpos, etc., recebimento de indenização e, principalmente, que entra naquela perspectiva de Hannah Arendt do direito a ter direitos, na questão da certidão de óbito, porque essas pessoas não tinham nem certidão de óbito, estavam só como desaparecidas. Então, o governo brasileiro vinha respondendo parcialmente, primeiro concedeu certidão de óbito para as pessoas, depois pagou indenização, etc. Mas, por exemplo, problema de localização de corpos, aí acabou, né, o pessoal movendo uma ação no sistema interamericano. Lá eles escolheram o sistema interamericano, não foi o da ONU, não. A resolução número 60/251 criou o comitê consultivo que fornece opiniões consultivas de expert ao Conselho, baseado em estudos e pesquisas prévias. Esse comitê consultivo, geralmente, ele é formado, como eu falei, de pessoas que a ONU contrata para ajudar nesse trabalho. A maioria são professores. Não pode ter vínculo com órgão público. Você pode ser empregado de empresa privada ou de uma entidade privada, como é o caso da ACES, né? Mas você não pode ser ligado a órgão público, não, para trabalhar, né, fazendo esses trabalhos de consulta, etc. Bem, o Conselho também estabelece um fórum sobre questões envolvendo minorias, que é o Forum on Minority Issues, que se constitui numa plataforma para a promoção do diálogo, né, com temas que envolvam minorias nacionais, étnicas, religiosas e linguísticas. Aí eu não sei se eles trabalham com vulneráveis ou só minorias mesmo. E como eu disse, os direitos humanos têm os dois, né? Tem a minoria e tem o vulnerável. O Comitê Consultivo do Conselho de Direitos Humanos é um órgão subsidiário ao Conselho de Direitos Humanos. Sua função é oferecer apoio consultivo temático a este e deve fornecer expertise necessária através de estudos e pesquisas. Então, é esse comitê consultivo quem faz as pesquisas sobre os temas que o Conselho de Direitos Humanos está atuando. O comitê é composto por 18 especialistas independentes, né? Eles não têm vínculo, eles geralmente são contratados, não são empregados, né, da ONU. Faz um contrato. Eles fazem tipo uma licitação, sabe? Eles pedem, você coloca lá o valor que você veja, né? Os títulos também que você tenha, etc. Através da seguinte distribuição geográfica: 5 da África, 5 da Ásia, 2 do leste europeu, 3 da Europa Ocidental e outros países, e 3 da América Latina e Caribe. Essa é a composição. Existem muitas críticas doutrinárias ao sistema onusiano. Alguns autores chamam onusiano. É a primeira vez que eu estou falando disso nesse ponto. Eu não gosto muito do termo onusiano, né? Chama sistema internacional de proteção de direitos humanos, principalmente a questão da universalidade da concepção de direitos humanos e ao caráter meramente recomendatório de suas decisões. Então, tem gente que critica essa perspectiva de universalidade, que seria imposição de valores ocidentais, né? A outra perspectiva é que ele só fornece recomendações, ou seja, não tem poder de obrigar o Estado a pagar a indenização, não tem poder de obrigar o Estado a nada.
só recomenda. Por outro lado, essas recomendações, elas têm uma repercussão muito grande, né, gente? Pronto, vamos olhar aqui. Referência, né? Então, aqui, Sidney Guerra. Ah, esses livros tem na Biblioteca Digital da SES, edição atualizadíssima, tá? Tem o site da ONU, né, o que são os direitos humanos, o livro da professora Flávia Piovesan, também muito bom, Direitos Humanos e Justiça Internacional, Sidney Guerra, do Mauzuoli, e vocês podem visitar a página do Conselho de Direitos Humanos da ONU, aí tem o endereço, né? Deve estar disponível em todas as línguas que são oficiais da ONU. Eu peguei inglês, mas com certeza tem espanhol para quem não domina o inglês, né? Então é isso. Agora eu vou perguntar se vocês têm alguma questão e vou falar daqui a pouco sobre a questão do paper position. Gente, vocês têm perguntas sobre o assunto que eu falei em relação ao Conselho de Direitos Humanos da ONU? Podem perguntar agora que eu estou de olho no chat. Então, quem tiver alguma pergunta, pode falar. Deixa eu olhar aqui. Tarará. Professor, boa Pois não. tarde. Boa tarde. Eu não tenho pergunta, na verdade, sobre o assunto da aula, ficou bem esclarecido, mas sobre a MUN, que vai ser em novembro, né, se eu não me engano. Não, tô falando da MUN do Canadá é de novembro. Ou tá falando da nossa MUN interna? Isso. Do Canadá, mesmo que eu Certo. tô falando. Que o senhor disse no início, não foi que acho que 2 pessoas tinham se interessado. Eu tinha interesse em participar, mas eu queria saber mais. Mas aí o senhor posteriormente vai falar mais sobre como vai ser o processo, enfim, o que a gente vai Pronto. fazer muito bem. Primeira Como eu coisa, sou novata, eu tô assim, meio perdida. Mas eu tinha interesse em participar. certo, Maria Clara, né? Maria Clara, como é o seu nível de Isso. inglês? Vo- Eu tô finalizando meu curso agora de inglês. Eu falo assim, intermediário. Certo. Sei Você já falar participou bem. de eventos internacionais? Não, Não, essa né? era a minha Não. dúvida. Saber Não como. precisa disso. Veja só, é o seguinte, a equipe que a gente está montando tem, por enquanto, tem uma pessoa que, deixa eu olhar até se ela está por aqui. Acho que não. Já é veterano, 2 veteranos. A gente está montando uma equipe, tem Silmeri, que está interessada em participar. Silmeri tem um domínio excelente do inglês falado e leitura, porque vocês sabem que as coisas são duas coisas diferentes. Às vezes a pessoa tem mais facilidade na leitura do que na parte falada, não é isso? É. E aí, por isso que é interessante trabalhar dentro da equipe, porque fica por exemplo, um cuida da parte falada, outro cuida da parte escrita. Então, por isso que é interessantíssimo a gente ter essa delegação, de ter umas 2 ou 3 pessoas que se dividam as tarefas, né? Então, a MUN, ela vai ser totalmente online. A sede vai ser lá em Montreal, no Canadá. Mas vai ser um acesso totalmente online. O custo dela é de US$ 30 canadenses, que dá em torno. O dólar canadense está a 4 e pouco, ele vale menos do que o dólar americano, então dá menos de R$ 150. Eles vão dar um certificado em relação a isso. Os assuntos, tem vários. Então, se você tem um domínio intermediário, eu acho que dá para você participar junto com os outros. Aí eu recomendo, e aí eu posso passar o seu nome, né? Maria Clara. Tem 2 Maria Clara. Silva de Holanda, né? Isso. Eu posso passar para Ô, eles, para professor, vocês. Oi. o senhor pode explicar isso novamente, por favor? É que eu tive que sair e eu vim correndo. Por Pronto, favor. Lucas. É o seguinte, eu posso explicar. A gente estava falando e eu vou colocar já já o link da competição aqui no chat de vocês. Deixa eu ver se eu acesso ele logo. Mas enquanto isso eu vou explicando. Veja só, vai ter uma MUN no Canadá.
Montreal, Canadá. Essa Moon, peraí, ainda estou abrindo aqui o site. Vou colocar aqui para vocês acompanharem também. São até quantas pessoas na equipe? Geralmente são 2 ou 3, mas isso tem que olhar no próprio site. Deixa eu olhar aqui. Eu vou colocar para vocês. Pronto, vocês podem acompanhar aqui. Esse site aqui. Aí deixa eu ir para lá e a gente vai ver. Mas geralmente essas equipes é de 1 a 3. A gente segue mais ou menos o mesmo padrão internacional, tá? Aí tem os comitês. Por exemplo, a gente vai ter o comitê da nossa mão interna é sobre o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Esse é o nosso interno, só que lá são muitos comitês, né, porque essa mão é bem maior. Aí deixa eu mostrar aqui para vocês as informações. Tarará. Não tá indo, cadê? Tá indo não. Enfim, essa conferência ela vai ocorrer entre o dia 20 a 22 de novembro, vai ser totalmente online. E quais são os comitês, né? Os comitês abertos para universidades, que tem uns para os alunos de ensino médio, né? Seria a Corte Internacional de Justiça, o Conselho Econômico e Social da ONU, o Conselho de Segurança da ONU e o Departamento de Mulheres, né? ONU Mulheres, que chama, da ONU, que discute a questão de gênero. Agora, vamos ver aqui em relação às equipes, né? Se ele está falando. Tarará. Pode ser pago por cartão de crédito, por PayPal, até dia 23 de outubro as inscrições. Tá certo? Ou seja, tem aproximadamente um mês para se inscrever. A escolha dos países que se representa sempre pela ordem de inscrição. Pode ser feito a inscrição individual ou em delegação. No caso de delegação, inclusive um professor pode ser responsável, eles não estão, que pode ser eu, eles não cobram pela inscrição do professor, tá? E aí tem o passo a passo aqui. Pode ser individual ou uma equipe. No caso daqui, eu aconselho a equipe. Se tiver mais pessoas, a gente pode formar várias equipes e aí faz uma delegação maior, né? Por enquanto tem 3 pessoas interessadas, dá para a gente fazer uma delegação e colocar, por exemplo, eu como responsável. Só que nesse caso eu recomendo, como eu disse, que se trabalhe em conjunto, porque o nível de inglês varia de pessoa para pessoa, né? O nível de inglês varia a cada um. Aí quanto seria a inscrição, professor? $30 canadenses. $30 dá menos de. Deve dar uns R$ 130 aproximadamente, entendeu? 130, menos de R$ 140, porque o dólar canadense ele vale 20% a menos do que o outro dólar. A última vez que eu olhei, deixa eu olhar hoje quanto é que dá o dólar canadense. Claro, tem aquelas taxinhas, não sei o quê. Ixi, 4,17. 4,17. Então, menos R$ 150. A vantagem é que vocês vão receber um certificado internacional e também podem receber, dependendo da atuação, podem receber distinção. Eles têm várias categorias de distinção para aquelas equipes que se destacarem mais, né? Então, vocês podem receber uma distinção nesse sentido. Aí, pessoal, eu aconselho o seguinte, dá uma olhadinha aqui no site, no link que eu coloquei, inclusive eu não estou conseguindo. Pronto, Gisele, pode ser. Quem for querendo participar, não tem problema não. A gente vai juntar, a gente faz várias equipes numa delegação, entendeu? O custo está muito bom, pessoal. Geralmente eles cobram bem mais caro, geralmente o dobro ou mais. Para isso, às vezes chega perto de $100. Pronto. A de Harvard acho que era $80 americanos.
Claro, vai ser online, né? Também é uma vantagem, porque ninguém vai precisar ir para o Canadá agora nessas circunstâncias. Mas é interessantíssimo enquanto experiência. E essa Moon está muito bem colocada na MyMoon, porque lá no MyMoon você olha e tem um rating, né? Essa Moon de Montreal, já estive em Montreal, inclusive a sede da IPSA, que é a Associação Internacional de Ciência Política, que eu faço parte, aí lá em Montreal, né? Eles têm um destaque muito grande. Inclusive, em Montreal tem universidades que são francófonas, que falam só o francês, e tem universidades que são de fala só inglesa. Então, tá recomendado, deem uma olhadinha aí, e semana que vem, daqui para semana que vem, vocês vão me dizendo, né? Porque eu já estou anotando o nome das pessoas que estão interessadas para a gente se articular e fazer essa equipe nossa, né? E claro, eu ajudo corrigindo o paper position. O paper position é muito parecido com o nosso, inclusive o tamanho, viu? E aí eu já pego um gancho, tem que fazer o paper position. Vocês têm mais alguma pergunta sobre esse assunto? Dê uma olhadinha lá, por favor, também. Então, várias delegações é que nem vários temas, né? Aí o da gente ficou qual? Não, a Das... gente pode ter uma delegação, aí tem que escolher os alunos que vão fazer parte, que se inscreverem, vão escolher qual é o comitê. Perceba, não é delegação, é o comitê, ou comitês, pode ter mais de um. Porque os comitês, por exemplo, como a gente faz uma mão pequena, só nossa, a gente só tem um comitê. O nosso comitê é sobre o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Lá são vários, lá tem comitê para alunos de ensino médio. Eu vou ler de novo aqui para vocês. Para os alunos de ensino médio, tem a Conferência de Berlim, que foi aquela que dividiu a África, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, o Programa Mundial de Alimentação e a OMS. Para os universitários, aí tem a Corte Internacional de Justiça, o Conselho Econômico e Social da ONU, o Conselho de Direitos Humanos, o Conselho de Segurança da ONU, e o ONU Mulheres, né, que trabalha só com a questão de gênero, entenderam? São vários comitês. Por quê? Lá tem muitos. Deixa eu olhar quantos delegados são, mas são muitos delegados. Um, um- Vai ser através do Zoom, tá? Eles vão usar o Zoom. Maimun, deixa eu ver. Maimun. 500. 500 delegados. É grande, viu? É grande, gente. 500 delegados. Claro, em todos os comitês, né? É como se, por exemplo, nosso projeto tem 40 pessoas. Aliás, agora está com 38. Imagine você ter 500, né? Participantes. Claro, por isso tem vários comitês, né? Aí são 2 dias. 21 e 22 de novembro. Bom, pessoal, agora a gente vai falar. Alguém tem mais alguma questão sobre isso? Né? Queria encerrar com vocês falando da questão do paper position. Pronto. Caso vocês não estejam vendo, por favor, me avisem.
O paper position, pessoal, em qualquer MOOC que a gente participe, seja aqui, seja no Canadá, enfim, ele é o documento base que mostra qual é a postura que aquela equipe vai seguir. O paper position, ele é feito geralmente em uma página. No caso aqui a fonte é 12 Times New Roman. Tem que ser nessa página. O máximo que pode passar para outra página é o nome dos representantes, como vocês podem ver aqui, mas tem que estar o conteúdo especificado nessa página toda. E você pode dizer assim, professor, eu pesquisei mais de uma página, como é que fica? Coloque os principais na página e o resto você guarda para o debate. O paper position ele é feito levando em consideração três coisas: os aspectos históricos, os aspectos políticos e os aspectos jurídicos através dos tratados internacionais que o Estado for parte, certo? Então, onde é que a gente acha material para pesquisar, para fazer o paper position? No site da embaixada, no site do governo daquele país, em publicações confiáveis de relações internacionais, né? Tem que ser confiável. Por exemplo, você tem bons sites de informação sobre política internacional do Le Monde Diplomatique Brasil, em português, da BBC Brasil, em português, do espanhol El País, da DW, alemã, enfim. Mas começa inicialmente pesquisando no próprio site dos órgãos do governo que vocês vão representar, do país que vocês escolheram. A maioria dos países é muito fácil, né, pesquisar. Por exemplo, semestre passado a gente estava com um grupo do pessoal de RI que escolheu Turquia. Eles pensavam que ia ser difícil achar informação sobre Turquia. Acharam informação em português sobre aquele assunto do próprio governo turco, né? Eles tinham no site do Ministério das Relações Exteriores, que era sobre a Acnur, eles tinham em português, pra vocês terem ideia, né? Mas geralmente tem pelo menos em inglês, tem a informação disponível. Poucos países, a não ser que os países tenham uma condição muito ruim. Teve um caso, por exemplo, da MUN que a gente foi no Peru, de Harvard, que o pessoal participou, que foram representar a Tanzânia e tiveram que achar um material em árabe do árabe, passaram no Google Tradutor para o inglês para poder conseguir traduzir. Mas assim, fora essas situações, no geral é fácil pesquisar isso. E outra coisa que é importante em fazer o paper position, você tem que colocar a posição real do país sobre aquele tema. Você não pode inventar, entenderam? Mesmo que você discorde, isso já ocorreu. A gente já fez, por exemplo, a Assembleia da OEA discutindo o impeachment de Dilma Rousseff. Teve aluno que era a favor ou contra o impeachment, que, dependendo da posição do país, que eles estavam representando, teve que se posicionar contrário ao que ele pensava. Por exemplo, teve uma menina de RI muito boa, né, Anne, ela estava representando o Uruguai era contra o impeachment, mas ela era a favor, só que ela representou muito bem, inclusive ela falou isso, a gente fez até uma apresentação numa escola, e ela disse isso, ela disse, olha, eu estou aqui, nessa mão eu represento o Uruguai é contra o impeachment de Dilma Rousseff, mas eu sou a favor por isso e por isso é que ele conta. Mas aqui o papel da mão é justamente esse, você representa o país, você pesquisou qual é a posição daquele país sobre aquele assunto. No caso, vocês vão pesquisar em relação ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. Vocês podem fazer uma abordagem tanto no geral quanto específica, desde que seja naquela página. Se vocês preferiram discutir um tema que é interessante só para aquele país, só aquele tema na página, perfeito. Você pode guardar o resto dos temas para o debate, porque a gente tem os momentos de debate durante a MUN, né? A maior parte da MUN é de debate. O paper position, ele inclusive não é lido, a não ser que os países peçam para ler, né? Mas no geral, na maioria das MUNs, não se lê. Se coloca lá no Classroom para ficar disponível para quem quiser dar uma olhada, porque através do paper position você pode fazer alianças prévias, você vê quais são os estados, e é um trabalho de pesquisa, entenderam? A ideia do paper position é que você faça essa pesquisa. No caso do paper position aqui, da nossa MUN interna, vocês devem entregar, como eu disse, até o dia 12, porque entrega 2 dias antes da MUN. A MUN vai ser dia 14, né? Provas vão para... Acredito que dá tempo para fazer,
porque a gente vai entrar na semana de prova, mas é só uma página e vocês podem entregar até o dia 12, ou seja, até 2 dias antes do prazo, né? Do prazo não, até 2 dias antes da apresentação. Entenderam? Oi, Alguma... Emerson. Oi, pergunta. Eu queria saber se tinha alguma equipe com vaga, porque eu botei que eu tava pra fazer individual, porque minha equipe arrumou outra dupla, tá ligado? Aí eu não consegui achar outra equipe. Pronto, pessoal, alguém tem vaga para Gisele? Ou, Alguém algum, tem vaga? Oi? ah, ou alguém que ainda tá sem grupo também. Pronto. Pra juntar aqui, eu já tenho uma dupla, mas a gente tá com Argentina. Se quiser juntar, não sei se pode fazer trio. Pode, até trio. Então Se quiser tá. juntar, Natália tá sem. Natália também tá sem grupo. Seria interessante se juntar, viu, Gisele? Entrar em contato com Natália. Com a Natália? Por quê? Beleza. Porque Gutenberg já tem uma, não é isso, Gutenberg? Você já tem. Exatamente. Aí, por exemplo, de 4 não, mas de 2 e 2 tá perfeito. Ok. Pronto, pega aí o contato dela no chat. Pronto, pessoal, mais alguma coisa? Pronto, Gisele já colocou aí o contato, Natália dá uma olhada aí no contato. Pronto, pessoal, então quem mais aparecer interessado nessa mão do Canadá, daqui para a semana que vem me comunique que eu já estou fazendo, vamos dizer assim, uma listagem, né, para poder participar. É bem interessante desse evento, né, é uma mão muito bem avaliada, inclusive se vocês olharem o MyMoon, que tem a relação de todas as mãos, vocês vão ver que ela está bem avaliada, o custo está acessível, e me parece que é uma instituição muito boa que está sediando lá em Montreal. Pronto, então se vocês não têm mais alguma pergunta, a gente pode encerrar nosso encontro de hoje. Se vocês não têm mais alguma observação. Tá certo? Então, pessoal, boa tarde para vocês. Até a próxima. Qualquer coisa, entre em contato comigo e peço desculpa hoje pelo atrapalho, tá? Hoje parece que eu tô com a cabeça na lua. Então, boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde. Boa tarde, gente.